Várias vezes ficamos apegados aos clássicos da literatura, nomes que fizeram história e que têm lugar garantido nas estantes. Mas a literatura contemporânea nos presenteia com novos talentos. Basta vontade para conhecer os jovens escritores nacionais. Confira com a gente os desafios e descobertas de quem está começando a trajetória no universo literário. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! Quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a Rafaela Rodiniski traz pra gente como tema jovens escritores. É isso mesmo, Giovana. Nós vamos abordar quais são os desafios encontrados pelos caminhos das letras de quem está começando. E para isso eu conversei com 4 jovens escritores aqui de BH que já foram publicados. O Augusto Alvarenga, a Lavínia Rocha, o Dinho Anotso e a Rafaela Polanchi. Além deles, eu sei que você foi saber um pouco mais sobre o mercado literário em uma editora que aposta nos jovens talentos. E que você também deu uma volta na Praça da Liberdade para conferir se o Belo Horizontino está em dia com a leitura. E será que está? Fique por dentro do cenário da literatura juvenil com a gente. Veja na reportagem. Eu leio porque me faz sair desse mundo, dessa realidade. Me leva para outras realidades, eu acho que eu gostaria de viver, outras nem tanto, mas me traz me traz uma paz, me traz uma outra reflexão da vida. Se eu for pegar um livro para ler um livro, vai demorar meses para terminar. Eu sou bem difícil para ler livro. Eu leio mais em férias, mais ou menos, que aí eu leio mais ou menos uns 6 livros, assim, quando eu tô com muito tempo livre. Não leio muito. É que frequência? Muito pouco mesmo. Mas é estudo mesmo, mais matérias escolares. A literatura é a forma artística mais completa que existe. E já se tornou um hábito desde a infância, né? Um bom vício. Tudo começou no colégio, que eu tinha produção de texto uma vez por semana. E eu vi que eu gostava dessa coisa de criar, assim, eu adorava escrever histórias, entregar na semana seguinte, ler, só que a professora colocava um limite, que era de 30 linhas, para ninguém se estender muito. E aí eu vi que eu queria passar esse limite, que eu queria escrever mais, e aí foi que eu comecei a escrever no meu computador as minhas próprias histórias e tal, só que eu escondia porque eu morria de vergonha, mas tudo começou por causa do colégio. Eu não sei, na verdade, quando eu vi, eu já estava escrevendo, digamos assim, mas eu também sempre gostei muito de criar e contar a história para os outros. E, na verdade, eu acho que eu comecei mesmo... criança, eu gostava daqueles brinquedos que dava para construir história, sabe? Tipo, Lego, eu fazia vários castelos, eu tinha uns bonequinhos, eu sempre queria construir uma aventura com aquilo ali. E aí, a próxima coisa que eu lembro, eu tava escrevendo já mais crônicas, e aí eu fui desafiado a fazer um conto, e eu fui nessa e acabei gostando muito e não quis parar mais. Aí foi por aí. Eu fui meio que nem o Augusto, sabe? Tipo, do nada eu vi que, tô escrevendo. Que começou quando meu avô teve a ideia para um livro. E foi aí que eu, desenvolvi a ideia e quando eu vi, já estava com um livro pronto. Então, eu peguei gosto. Aí eu comecei a escrever outras histórias, poemas, contos, e aí foi quando eu peguei gosto pela escrita mesmo. Eu comecei, na verdade, eu tinha intenção de fazer quadrinhos, mas eu era um desenhista muito incompetente. Então eu lembro que aí eu continuei a tentar escrever quadrinhos e um dia eu li A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Enquanto eu estava lendo, eu pensei, uou, isso daqui que eu gostaria de fazer. Então tinha lá para 10, 11 anos de idade e foi por causa de Stevenson que eu comecei a querer escrever livros, no caso os romances. Na infância, Lavínia, Augusto, Rafaela e Jim descobriram que o hábito de leitura poderia se transformar em paixão pela escrita. Hoje, jovens escritores, eles já têm livros publicados e se preparam para mais lançamentos. Mas o caminho não é fácil. Muita gente acha que publicou, acabou, tá tudo certo, pronto, vai virar best-seller. Só que não é assim, né? A gente tem que divulgar, tem que ir, tem que correr atrás, tem que mostrar seu livro, mostrar seu trabalho. Até porque
uma pessoa desconhecida não consegue um espaço fácil, assim, né? As pessoas ficam assim, calma, nunca li nada dessa pessoa. É agora que você tem visto uma turma nova escrevendo e justamente escrevendo literatura pop, porque antes todo mundo tentava ser muito respeitável, todo mundo tentava ser a próxima Clarice Lispector, todo mundo tenta criar demais a roda, mas esquece de criar coisas para divertir o leitor, para conversar com ele, que é um dos defeitos que até acusavam Charles Dickens na época dele, e hoje Dickens é um clássico. E quem apostou nessa literatura mais divertida e que se conecta ao jovem foi uma editora de Belo Horizonte, tradicional pela publicação de livros jurídicos. Tem muita editora que está de olho em jovens talentos. A literatura juvenil, no ano de 2013, que foi quando a gente fundou a editora, estava crescendo 35% ao ano. Estava tendo aquele boom, Thalita Rebouças, Paula Pimenta. Eu acho que é o que vai salvar o mercado editorial, é justamente, não esse ano, é uma coisa de médio e longo prazo, é justamente esse boom de interesse pelo livro nos jovens de hoje. Então, uma criança de 12 anos hoje que gosta de ler Paula Pimenta, quando ela tiver 25, ela vai estar adorando Machado de Assis, essa de Queiroz, entendeu? Então, o cenário juvenil hoje ele é muito importante para isso, para fomentar o mercado futuro. E para os jovens que desejam embarcar nesse boom de novos autores, dicas não faltam. A maior dica que eu posso dar é que se você gosta de escrever, então escreva. Porque é só escrevendo mesmo e indo várias e várias vezes, revisando, é que você vai realmente pegar a prática e você vai entender o seu jeito de escrita. As dicas mais clichês, mas realmente funcionam, são essas de ler muito e adequando as coisas que você lê e que acha que funciona naquilo que você gosta, coloca aquilo no seu texto. Agora, o que eu acho importante, assim, para quem quer publicar, é a questão da informação. Hoje em dia está muito mais fácil de você conseguir conversar com os autores, conversar com as editoras, pesquisar mesmo na internet como eu faço para publicar meu livro, etc. Coisas que 5 anos atrás, por exemplo, já não era uma tarefa tão fácil assim. Não tem outro jeito senão a prática. Como os autores disseram, descobrir o próprio estilo é importante e só escrevendo bastante para descobrir o que funciona ou não. Com estilo definido, texto em mãos e confiança em mente, o próximo passo é buscar uma editora que tenha afinidade com o seu tipo de trabalho. E para aprofundar a discussão sobre o universo literário e esclarecer dúvidas em relação ao processo editorial, recebemos Carol Cristo, assistente editorial do Grupo Autêntica. Temos no estúdio também Vinícius Gomes, jovem escritor, autor dos livros As Histórias de Ascar e Visagem Serpente. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Bom, e para começar essa conversa, Vinícius, conta pra gente como que surgiu o seu interesse em escrever livros? Bom, eu posso dizer que, como todo clichê, começou quando eu era bem mais novo, que eu adorava criar histórias para as minhas brincadeiras, igual com Lego, que é muito comum, com bonecos e etc. E eu também gostava de escrever pequenas histórias. Eu tinha uma pasta que eu redescobri há pouco tempo, com pequenas histórias de 1, 2 páginas, que eu escrevia para escola, ou então para mim mesmo. Mas eu afirmo assim, a vontade de escrever hoje mesmo começou há mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos. Depois de eu ter lido um dos livros que eu mais gosto, que é Nárnia, que eu adoro, e depois de ter lido eu falei assim, beleza, agora eu quero escrever uma história igual essa. E Carol, além de editora, você também é escritora. Como que começou seu interesse pelo universo da literatura? Eu acho que o interesse de todo mundo que gosta de literatura, ele nasce no momento que você tem o primeiro contato com o livro, né? Acho que vai a partir daí. Eu sempre fui uma leitora muito ávida, desde que eu aprendi a ler. E acho que uma coisa levou a outra. Na adolescência eu criei um blog que falava sobre livros e eu fiquei conhecendo diversos autores daqui de Belo Horizonte, alguns de fora, etc. Criei algumas relações com essas pessoas e esse universo meio que tomou conta de mim. Então, quando eu saí da faculdade, da universidade, eu já fui direto trabalhar no Grupo Autêntica, onde eu estou até hoje. Bom, Vinícius, e conta pra gente como que foi o processo de escrita do seu primeiro livro? O processo de escrita ele foi até um pouco demorado. Foi o primeiro livro, que é esse,
que é as histórias de Ascar. Eu comecei ele, eu tinha 18 anos, bem novinho, e eu tive uma ideia grande e eu falei, vou começar a escrever. Fui escrevendo até eu me perder nessa própria ideia, e aí eu comecei a estudar um pouco métodos para melhorar, e eu vi que eu poderia escrever um roteiro antes e depois seguir esse roteiro. E depois que eu terminei toda a história, revisei, etc., eu falei assim, beleza, agora eu tenho que aprender a criar, a fazer ele ficar com formato de livro. E aí foi mais um ano de aprendizado até eu conseguir fazer o trabalho final. E qual foi a história do seu primeiro livro, Carol? O meu primeiro livro, ele foi lançado esse ano, ele foi um pouco por acaso, porque a gente tem um histórico de sucesso com livros juvenis na editora, que são no universo de games, etc. E foi nessa época que surgiu o aplicativo do Pokémon GO, que estourou em todos os lugares, e a gente precisava muito de um livro que tratasse desse universo. Então, foi aí que começou. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais conversa. E no próximo bloco vamos falar sobre publicações no meio digital e muito mais. Fique com a gente. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é Jovens Escritores. Hoje em dia é praticamente impossível ficar longe das novas tecnologias. E não demorou muito para que o livro físico se adaptasse a essa realidade. Um projeto que aposta nesse tipo de leitura é o Pacotão Literário, idealizado por 3 habitantes de São Paulo. E quem dá mais detalhes pra gente é um deles, o escritor Thiago Lee. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Lee, sou escritor independente e idealizador de um projeto chamado Pacotão Literário. E o que seria o Pacotão Literário? Bom, todo mês nós escolhemos um tema, por exemplo, terror ou fantasia, e selecionamos obras nacionais de qualidade desse tema e as vendemos a um preço promocional. Mas como funciona? Você, o leitor, entra no nosso site pacotãoliterário.com.br, analisa as obras disponíveis e escolhe quanto quer pagar. A partir de apenas R$1 você recebe diversos livros digitais no seu e-mail. Quanto mais você pagar, você pode desbloquear até livros físicos, como esses aqui, mas o importante é que você escolha as suas recompensas. E a seleção dos autores ocorre através de um formulário que eles preenchem e nós não cobramos um tostão sequer dos escritores. E no fim, cada um recebe a sua parte das vendas em direitos autorais. Não esqueçam de conferir nosso site pacotãoliterário.com.br e descobrir novos talentos da literatura brasileira. Vinícius, como que você descobriu o Pacotão Literário e por que você resolveu apostar nessa plataforma? Bom, eu descobri o Pacotão Literário de 2 maneiras, na verdade. A primeira, por grupos no Facebook de escritores e de leitores, ele já é bem divulgado. Foi a 3ª edição do Pacotão Literário que eu pude participar. Por outro motivo que uma das pessoas envolvidas, eu conheço ela também por meio do Facebook, que ela chama Janaína, autora do Lobo de Rua, um excelente livro nacional, inclusive, e conversando com ela, ela acabou me incentivando a apostar, a tentar mostrar a minha ideia. Foi até nos últimos dias para receber o livro, os livros e tudo mais. E como eu já estava para lançar essa história, eu já ia lançar em meio digital mesmo, e pensei o seguinte, por que não? É uma chance para ter uma divulgação um pouco maior no lançamento. Eu pude lançá-lo, inclusive, exclusivamente pelo Pacotão. E, bom, é uma iniciativa incrível, que eu achei assim, vale a pena eu apostar nessa iniciativa e vale a pena eu apostar no meu próprio projeto também. Carol, e como que você vê essa relação entre os livros físicos e digitais? No Brasil, o livro digital ele ainda está caminhando, né? O número de leitores que compram os livros físicos é muito maior ainda do que o pessoal que compra o digital. Mas são passos pequenos que a gente vai construindo. A editora sempre busca incentivar o meio digital. Então, todos os nossos livros saem também na versão digital, além da física, e a gente vem procurando outros métodos mais inovadores assim, de disponibilizar. Um deles é o Social Comics, que é uma espécie de Netflix para quadrinhos. E a gente vem disponibilizando os nossos quadrinhos também nessa plataforma. E Vinícius, seu primeiro livro foi versão física, agora o segundo você está postando no digital. Por que essa mudança?
Quando eu fiz o lançamento do livro físico, eu tive, não vou dizer problemas para encontrar uma editora, porque hoje eu tenho noção de como é difícil entrar para o mercado literário sem você ter feito nada antes. E o meio digital é uma ótima maneira, democrática até, de você se mostrar, de você mostrar um projeto, de você criar este projeto e ainda dar a chance a todos de lerem e ainda de mostrar que você é alguém, que você conseguiu fazer uma boa proposta, um bom trabalho, ter leitores, ter retorno. Por outro motivo também, o meio digital eu acho, muito mais barato, muito mais fácil e com alcance potencialmente maior. Porque é muito mais fácil uma pessoa que mora fora do Brasil comprar um livro digital do que comprar um livro físico, por exemplo, ou de outros estados, no caso. Bom, Carol, e falando em meio digital, você até comentou dessa outra plataforma que vocês utilizam para a publicação dos quadrinhos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação da literatura com a internet. Existem hoje redes sociais, também tem o Scoob, né, para quem gosta de ler, quer organizar seus livros. Você pode comentar um pouco sobre essa relação e como que a editora lida com a internet? A internet é o nosso principal meio de divulgação hoje em dia, é o que mais funciona. Você consegue falar diretamente com o leitor, o que é o mais importante. A gente tem o Scoob, que os leitores vão lá, colocam os livros que leram, conseguem avaliar os livros, deixar resenhas, etc. Então isso é muito utilizado. Tem plataformas para a gente descobrir até novos escritores, como o Wattpad ou as próprias publicações da Amazon, em formato digital, independentes, né? Então a gente fica ligado nisso o tempo inteiro. Todos os editores, não só a minha, mas no Brasil inteiro, estão olhando, né, sondando por aí os novos talentos. E você acha que isso é importante, que isso atrai um público mais jovem também, essas novas plataformas? Claro, porque o público jovem ele está conectado o tempo inteiro, não adianta, você sempre vai encontrá-los nas redes sociais e essa troca que a gente tem com eles pelas redes é o que nos leva a descobrir, eles estão falando muito sobre tal assunto, talvez um livro que trate disso seja muito interessante. Então a gente vai procurar nos originais que a gente recebe se tem algum que casa com o que eles estão procurando. Então é essencial hoje pra gente. E como fica o público tradicional? Ele fica mais assim afastado da questão digital? Ele ainda tem um certo receio? Não, na verdade os adultos também estão, né, nas redes sociais. Talvez eles não fiquem lá tanto tempo, mas eles estão acessando informações pela internet o tempo inteiro. A gente tem um contato muito físico também com os próprios livreiros, então eles também nos ajudam a ir atrás desse público talvez um pouco mais velho que não fique tão atento para as redes sociais. Então a gente tem que construir os caminhos aí por diversos lados. E Vinícius, você enfrenta algum tipo de receio das pessoas por ser um escritor jovem? Alguma coisa do tipo? Bom, eu acredito que sim, mas não sem motivo, por assim dizer. Não por minha causa específica ou nada. Eu acredito por vários motivos. O primeiro que é difícil você apostar mesmo numa pessoa que você não conhece. No Brasil já se lê pouco, relativamente falando. Então, o pouco que se lê, as pessoas preferem escolher aquilo que já tem algum respaldo, já tem já foi lido, já foi comentado antes. Então, acaba tendo essas preferências. E aí, na minha parte, eu sempre tento correr atrás, sempre tento mostrar o meu trabalho da melhor maneira que for, para tentar evitar esse tipo de, podemos dizer, não preconceito, mas acaba sendo essa palavra, não é? De qualquer forma, eu ainda acredito que há um pouco de receio, porque também há escritores novos que não dão não tem certas preocupações com a qualidade, não a qualidade da história, né, mas eu falo revisão, não tem essa preocupação de fazer a revisão, de contratar alguém para fazer esse tipo de trabalho, não tem um trabalho, podemos dizer, mais técnico, a não ser só o que vem de... É um acabamento interessante. Exatamente, livro, exato. Porque isso acaba afetando muito deixar ele na leitura. vendável, assim. Exatamente. Querendo ou não, o livro tem que vender para ser publicado. Isso, porque pequenos erros no texto ou então na leitura acabam dificultando a leitura, não é?
As editoras também têm essa preocupação de tornar um produto mais palatável assim, para o público, que venda mais? Sim, a editora, querendo ou não, é uma empresa, então ela sempre vai tentar apostar, principalmente se for um autor novo, é naquilo que ela acredita de verdade que vai ter um retorno, né? Mas a gente busca sempre ampliar o espaço para o autor novo, tanto é que a gente tem vários escritores que lançaram o primeiro livro com a gente, o primeiro livro que escreveu na vida, assim. E a gente está tendo um retorno muito legal. O mercado editorial para os autores nacionais está crescendo muito e os leitores estão vendo que a literatura nacional também é de qualidade. Então, acho que daqui para frente só tende a crescer mesmo. E os leitores conseguem interferir durante o processo de escrita do próprio livro ou não? Quando o autor já tem um público, isso acontece muito. A Paula Pimenta, que é uma das nossas escritoras, escuta muito as meninas que escrevem para ela e ela mesma pergunta, vai atrás, sobre qual assunto que vocês estão interessados, vocês acham legal falar sobre isso, sobre aquilo. Ela faz uma pesquisa bem legal assim com os leitores. Isso é muito importante. Quando o livro vem para a gente, o trabalho de edição também é enorme, porque não adianta, o livro nunca está pronto. A gente publica ele, mas mesmo assim sempre poderia ter sido melhorado, não acaba, né? A gente interfere bastante no texto, conversa muito com o autor, fala o que pode... se um parágrafo está ruim, a gente corta, não tem, como posso dizer, medo de tratar isso com o autor. A gente sempre quer fazer o texto, ele sempre pode melhorar, não tem jeito, sempre. Vinícius, e você, o que você acha sobre esse assunto? Eu acho que é mais pura verdade nesse ponto de que a literatura nacional está crescendo, os leitores estão acompanhando, sim, apesar daquilo que eu falei, das pessoas terem um certo receio, há aqueles autores que não são tão novos, que já têm uma outra história publicada e que já são muito bem respeitados. E também, tratando disso que a Carol falou, o livro realmente nunca está pronto. Realmente é difícil, a gente acaba lançando porque não aguentamos mais editá-lo. O livro faz parte também da construção do livro, o feedback do leitor, aquilo que o leitor acaba falando para o autor, e autores nacionais, principalmente novos, recebem isso muito bem e gostam muito quando tem esse retorno dos leitores, porque podem saber exatamente onde precisa melhorar, seja na escrita ou seja na própria história, e isso acaba influenciando de forma muito positiva. No caso dos seus livros, você teve esse feedback de família, amigos, leitores? Como foi o processo da escrita? Foi só você mesmo? O primeiro livro acabou... Eu sempre tenho meus leitores iniciais, que a gente chama de leitores beta, e no meu primeiro livro foi os meus amigos, mais amigos próximos mesmos, e minha família. Mas, assim, meus primos, no caso. Todos eles acompanharam todo o processo de escrita, todo o processo da história, eu comentava coisas que eu poderia colocar, formas que eu poderia escrever, e eles comentavam de volta, falando assim, olha, eu acho essa ideia legal, eu não gostei dessa ideia, eu acho que você exagerou aqui. Mas já na segunda história, eu já mandei para outras pessoas, procurei até pessoas que eu nem conhecia mesmo, coloquei em grupos no Facebook, e falei assim, galera, quem tiver disponibilidade, eu tenho uma história aqui, puder comentar para mim. Acabei recebendo um retorno bacana, que eu gostei bastante, e ajudou bastante no produto final, podemos dizer assim. E quais dicas vocês deixam para quem quer aventurar nesse mundo da escrita? Bom, eu deixo que a pessoa continue escrevendo, mas além de escrever, tem que estudar técnicas de escrita, formas de escrita, tem que ler bastante. Não é só vir uma grande ideia, escrever e acabou. A pessoa tem que investir em si, na carreira, e tem que investir na história. E tem que se arriscar também. E você, Carol? Eu acho que é muito o que o Vinícius falou. Além das duas coisas essenciais, que é o ler muito e o escrever muito, o estudar é o que algumas vezes é esquecido por muitos potenciais escritores. Como qualquer carreira, você precisa muito estudo, né, para se tornar um bom escritor. Então, você estudar teoria literária, construção narrativa, roteiro, é essencial para você construir um livro de qualidade. Então, essa eu acho que é a maior dica de todas. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje.
Bom, mas antes de finalizar, a Clara Senha tem um recado pra gente. Boa tarde, Clara. Oi, gente, nessa sexta-feira o Espaço Cult está bastante especial. A gente vai falar sobre o Fica 13, um evento muito esperado pela Faculdade de Comunicação e Artes aqui da PUC Minas. Nós vamos mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Então fique ligado, 4h30 da tarde, aqui na tela da PUC TV Minas e TV Horizonte. Até lá! Pois é, não dá para perder o Espaço Cult de amanhã, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail do programa, espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC para você. Até lá!